Olá, meu nome é Igor e estou aqui para apresentar o método de análise ambidestra de processo de negócio, um método que estou elaborando, estou desenvolvendo no meu doutorado no Centro de Informática da UFPE, juntamente com a professora Karina. Esse método ele surgiu basicamente de uma necessidade da literatura que a gente tem evidenciado de que cada vez mais as organizações estão buscando melhorar seus processos de negócio. No entanto, as técnicas e práticas que geralmente têm sido utilizadas não têm sido suficientemente capaz de tanto melhorar continuamente quanto também promover inovações. E aí, muitas organizações escolhem ou ser inovadoras ou melhorar continuamente. E aí a gente tem estudado e tem evidenciado que isso pode ser feito de forma equilibrada, que é o que justamente o nosso método propõe. Utilizar técnicas e práticas analíticas e técnicas e práticas intuitivas, ou seja, inovadoras, para a gente conseguir tornar o processo de negócio tanto eficiente do ponto de vista de melhoria de gargalos, melhoria de eficiência nas atividades e assim por diante, como também possibilitar a inovação do produto ou serviço que é gerado pelo processo de negócio, onde, por exemplo, vai gerar uma melhor satisfação do meu cliente, um atendimento à expectativa e a experiência de utilização do próprio serviço ou do produto que o seu cliente vai utilizar. Então, a gente disponibilizou nesse site aqui todo o nosso método de análise ambidestra do processo de negócio. Então, para contextualizar, no ciclo de vida de BPM, ou seja, no ciclo de vida da gestão de processo de negócio, a gente tem algumas fases como a identificação do processo, a modelagem e mapeamento do processo, a análise do processo, o desenho do processo novo, né, e a própria implementação e monitoramento do processo de negócio da organização. Na fase de análise, que é o que o nosso método foca, é justamente onde a gente vai verificar e analisar melhor todos os gargalos e possibilidades de melhoria, tanto melhoria contínua, melhoria incremental, como também melhorias disruptivas, ou seja, inovações que podem ser feitas no processo. Leve em consideração que este método é para ser utilizado após a organização ter identificado o processo, estudado o processo, mapeado o processo, para agora a gente analisar e identificar os gargalos e oportunidades de melhoria, em tanto incremental quanto também inovadora, ok? Então, essa parte aqui é onde você clicou para ver esse vídeo, e para utilizar o método a gente pode utilizar aqui ou aqui em cima esses menus. Então, no método, a gente vai ver que ele foi dividido em três fases: planejamento, realização e encerramento, ressaltando que esse planejamento e realização e encerramento é da análise do processo e não do ciclo de BPM como um todo, né? Para facilitar, ou seja, aqui a gente coloca a descrição de todo o passo a passo em atividades, tarefas, técnicas e resultados esperados para cada uma dessas atividades que vão ser desenvolvidas. Em seguida, eu irei mostrar em detalhes como a gente desenhou melhor isso aqui para facilitar o entendimento de cada uma dessas fases. Então aqui um acesso mais rápido, você pode vir por aqui e ir navegando pelo método para saber em que momento você está, o que faltou fazer, o que é para fazer posteriormente e assim por diante. Então, atividade, que é um nível macro, a gente tem, por exemplo, definir equipe de análise. Para definir equipe de análise, eu preciso selecionar as pessoas que irão conduzir a análise, definir os papéis e responsabilidades de cada um, apresentar as estratégias. Eu posso utilizar para isso a reunião com stakeholders, que é uma técnica que todo mundo sabe fazer, uma reunião comum. E aí, como resultado, eu espero ter uma lista da equipe de análise, papéis de responsabilidade, as estratégias de análise e assim por diante. Então, esse formato aqui está para todo o método em si que foi desenvolvido para a gente analisar de forma ambidestra o processo de negócio. E aí, uma vez que a gente termina o planejamento da análise do processo, a gente vai para a fase de realização. A gente estruturou todo o nosso método, principalmente na fase de realização, na abordagem de design thinking, onde a gente utiliza também técnicas e práticas analíticas e intuitivas para desenvolver soluções inovadoras. Então a gente tem as etapas de imersão, definição, ideação e prototipação. Então entrando aqui na fase de imersão, a gente vai ver no mesmo formato as atividades, as tarefas, as técnicas que podem ser utilizadas. Aí pode observar que tem atividades que podem ser utilizadas técnicas analíticas e atividades que podem ser utilizadas técnicas intuitivas. Para operacionalizar essas atividades e tarefas, a gente precisa utilizar as técnicas. Como nem todos nós sabemos as técnicas, a gente desenvolveu aqui um menu de técnicas, onde cada uma dessas técnicas tem explicando o que é, como fazer, quando fazer e assim por diante. Então, para passar para a próxima etapa, é só clicar aqui no verde, onde a gente vai para a etapa de definição, e aí tem todo o mesmo conjunto. Uma vez terminada a etapa de definição, vamos para a etapa de ideação, e aí uma vez terminada a geração e refinamento das ideias que foram geradas de acordo com as melhorias identificadas, a gente vai para a fase de prototipação, né? E aí a gente termina a fase de realização da análise. Uma vez terminada, a gente vai para a fase de encerramento da análise, onde a gente vai refinar toda a documentação da análise do processo de negócio, ok? E aí, se quiser voltar, né, para a fase anterior, é só clicar aqui e você vai navegando novamente pelo método. Aqui a gente tem o menu de técnicas.
né? Então, apenas para lembrar onde as técnicas estão na fase de execução. Então, aqui a gente apresenta um fluxo sugestivo das técnicas, tanto intuitivas como analíticas. Mas é importante ressaltar que elas não são todas obrigatórias, né? E também assim, é um fluxo sugerido, ou seja, vocês na fase de imersão, para aprender mais sobre o processo, podem utilizar entrevista com empatia, câmera do usuário, diário a bordo, pesquisa documental, entrevistas, ou pode utilizar apenas 2 ou 3. Vai depender muito do nível de profundidade da análise, vai depender da complexidade do processo e assim por diante. O interessante é que você entre em cada uma dessas técnicas aqui, aprenda como deve ser executada e escolha qual deve ser a mais bem adequada para o processo que você está analisando. Uma vez que o conjunto e nível de informação que você coletou você acha suficiente, você vai para a próxima etapa, né? Não tem também um tempo definido para cada etapa dessa, porque vai depender muito da organização, do processo, da complexidade e assim por diante. Uma vez passado para a etapa de definição, tem mais um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas, né? Então, mais uma vez, não é necessário utilizar todas as técnicas, mas sim aquelas que mais ou melhor se adequam ao processo que você está utilizando. Aqui a gente colocou algumas das técnicas intuitivas e analíticas que existem. Não estão todas, né? Até porque se a gente colocasse todas ou muitas técnicas, iria ficar mais cansativo para você aprender todas elas para depois escolher. Então a gente colocou um conjunto básico de técnicas que mais são utilizadas, tanto normalmente nos projetos de BPM, que são essas aqui, como também nos projetos de Design Thinking, que são essas aqui, né? Então, na fase de ação, você pode utilizar tanto o brainstorming quanto o brainwriting, ou apenas um deles para gerar ou facilitar a geração de ideias, e assim por diante, né? Então, segue o mesmo exemplo, uma vez que você considera que está suficiente o conjunto de informações que foi gerado ou que foi entendido, você passa para a próxima etapa. Então, agora eu vou apresentar para você aquele fluxo de BPMN que foi desenhado para ilustrar toda essa execução do método de análise ambidestra de processo de negócio. Bom, então estamos vendo aqui o método de análise ambidestra de processo de negócio em formato BPMN. Então aqui estão todas aquelas atividades macro, né, em cada fase, onde a gente tem 3 fases: planejamento, realização e encerramento da análise. Então aqui a gente tem um evento de início e para cada atividade dessa eu destrechei aquelas tarefas dentro de cada subprocesso desse. Então, para você analisar melhor como funciona cada atividade, cada tarefa, basta a gente entrar em editar subprocesso e aí a gente vai ver como cada tarefa se comporta e como deve ser ou pode ser executada. Certo? Então, aqui é mais ou menos, bem que um guia para você se orientar de como as tarefas podem ser executadas, uma vez que, se é a primeira vez que você está executando o método, pode ser que a descrição da tarefa não seja tão intuitiva para você. Então, a gente fez de uma forma para facilitar, uma vez que você clica com o botão direito e vai em propriedades, aqui embaixo na descrição tem informando como é que você deve executar aquela tarefa, né? Então, na tarefa de selecionar as pessoas que irão conduzir a análise, a descrição é: o líder da iniciativa pode se reunir com alguns dos gestores e atores do processo para selecionar quem serão as pessoas que participarão ativamente da análise do processo de negócio. Pode fazer parte dessa equipe, algum cliente do processo de negócio. Então, para todas as tarefas, tem essa descrição justamente para ir facilitando, principalmente da primeira vez que você for utilizar, a sua execução. Então, uma vez que você terminar aquela atividade, você volta para o método e aí você vai entrando em cada uma dessas caixinhas. Por exemplo, preparar a coleta de dados do processo. Então, a gente vem aqui em editar subprocesso, a gente vai ver aqui que tem 3 tarefas para serem executadas. Quando a gente clica em definir ambiente a serem pesquisados, a gente coloca, de acordo com o escopo da análise, é preciso definir quais ambientes serão úteis para coletar dados, como, por exemplo, um supermercado, um banco, uma entrada da loja. Então, dependendo do processo que você for estar investigando, analisando, você vai definir os ambientes em que você irá coletar dados para analisá-los, né? Então, a gente vai fazendo isso durante todo o processo. E aí aqui, por exemplo, na fase de ação, tem um detalhe que a gente vai gerar ideias e refinar ideias. Ou seja, para cada ideia que for gerada, para cada oportunidade que for identificada, a gente vai fazendo isso até chegar no conjunto interessante de ideias em que serão selecionadas para a prototipação. Uma vez gerado essa prototipação, a gente vai obter feedback e nesses feedbacks a gente pode gerar novas ideias. Se não gerar, a gente segue. Se gerar uma nova ideia, a gente faz novamente a prototipação daquela ideia que foi gerada no feedback. E por fim, a gente termina o método com o refinamento da documentação. E aí, onde tem aquelas tarefas, você pode ver também que está todo documentado, explicando o que é para fazer em cada tarefa. Ok? Então, desta forma, apresentamos todo o método que será utilizado por vocês neste estudo de caso. Então, a ideia é que qualquer dificuldade que vocês tenham, vocês anotem no diário de bordo que
que foi fornecido para que a gente, nas próximas versões, melhore para deixar cada vez mais intuitivo e sem a necessidade de uma ajuda externa. Então, esse é o nosso objetivo. E a ideia é que realmente vocês critiquem de acordo com as necessidades para que seja cada vez mais útil na geração de ideias tanto analíticas quanto também intuitivas. Ok? Então, até mais. Tchau.